Salmo 46. Deus é o nosso refúgio em tempos de caos. Vivemos tempos de inquietação. As nações se abalam, os reinos se estremecem, as estruturas parecem ruir diante dos nossos olhos. Incertezas assolam o mundo, crises invadem as casas e muitos corações se encontram em desespero. É nesse cenário que o Salmo 46 se ergue como um farol luminoso em meio às trevas, proclamando com ousadia: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Este não é apenas um salmo de consolo, é um grito de fé em meio ao caos. Um chamado para quem deseja permanecer firme quando tudo ao redor parece desmoronar. Ele nos convida a trocar o medo pela confiança, a ansiedade pela presença de Deus e o desespero pela certeza de que há um Deus soberano que reina acima de toda tormenta. Logo no primeiro versículo, o salmista estabelece a base da nossa segurança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio é onde corremos quando estamos em perigo. Fortaleza é onde permanecemos seguros, mesmo com a guerra ao redor. Ou seja, Deus não é apenas quem nos acolhe na emergência. Ele é quem nos sustenta continuamente. Ele não é apenas um abrigo provisório, mas a base firme de toda a nossa existência. E é justamente por isso que o Salmo segue dizendo: portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no coração do mar. Observe que o texto não diz que os montes talvez se abalem. Não, ele declara que mesmo que tudo desmorone, nós não temeremos. Essa é a fé dos que confiam em Deus. Não se trata de uma fé que ignora a realidade, mas de uma fé que se sobrepõe à realidade, porque está ancorada na verdade eterna de quem Deus é. Será que você tem vivido essa fé? Ou tem deixado o medo guiar suas decisões? O Salmo 46 nos ensina que a presença de Deus é maior que qualquer crise. A partir do versículo 4, lemos: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Isso fala da paz e da alegria que fluem quando Deus habita em nosso meio. Mesmo que o mundo esteja desmoronando lá fora, existe um rio de vida, uma corrente invisível de graça e paz fluindo dentro dos que confiam no Senhor. Essa imagem é poderosa. Enquanto lá fora há terremotos, maremotos e caos, dentro da cidade de Deus há águas calmas e alegria constante, porque Deus está no meio dela. A estabilidade do povo de Deus não depende das circunstâncias ao redor, mas da presença que habita dentro. Você já permitiu que Deus fizesse morada em você? Talvez você esteja enfrentando tribulações intensas. Talvez os montes da sua vida estejam desabando. A sua casa, seu casamento, suas finanças ou sua saúde estão estremecendo. Mas escute, Deus não saiu do trono. Deus está no meio da sua história. E se Ele está presente, então não há por que temer. Ao longo do Salmo, vemos a descrição de reinos que se abalam, nações que se agitam, mas também vemos Deus levantando a sua voz e trazendo paz. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Isso nos ensina que o som da voz de Deus tem o poder de silenciar o caos. Quando Deus fala, tudo o mais se cala. Quando Ele age, ninguém pode impedir. Você precisa ouvir a voz de Deus mais alto do que as vozes do medo, da dúvida e da angústia. Nos versículos finais, o Salmo se transforma em uma convocação divina. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esta é uma das declarações mais profundas de toda a Escritura. Deus nos chama ao silêncio interior, nos chama a cessar as batalhas internas, a parar de tentar resolver tudo com a força do nosso braço, a confiar que Ele está no controle. Aquietai-vos não é passividade, é confiança.
É o ato de reconhecer que não precisamos lutar com nossas próprias armas, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. A guerra pertence a Ele. A vitória já foi decretada. Neste salmo, temos um retrato vívido de um Deus que não é apenas soberano, mas próximo. Um Deus que não observa de longe, mas que está presente no meio da crise. Um Deus que não apenas comanda os exércitos celestiais, mas que caminha ao lado dos seus filhos no vale da sombra da morte. Você consegue perceber a grandiosidade desse amor? Ele não apenas defende, ele permanece, ele não apenas intervém, ele habita, ele não apenas protege, ele sustenta. É por isso que o salmista conclui reafirmando: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Hoje, essa palavra chega até você para lembrar que o seu mundo pode até estar em convulsão, mas o seu coração pode estar em paz. O seu redor pode gritar por socorro, mas o seu interior pode ser inundado por esse rio de vida, alegria e segurança. O Deus de Jacó é o seu refúgio e ele nunca falha. Receba essa palavra como um bálsamo para a sua alma. Releia o Salmo 46 em sua Bíblia. Ore com fé, declarando que o Senhor é o seu refúgio. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa esperança.